Fala pessoal, tudo bem? Chegando aqui para trocar uma ideia com vocês e falar um pouquinho de Internacional, que é sempre importante a gente falar um pouquinho de Inter. E a direção do Inter anuncia uma mudança. Vamos falar disso logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Tudo bem? Como é que estamos? Pedindo para te inscrever no canal, para ajudar a gente a bater 40 mil inscritos neste canal. Pô, até o final do ano tem que bater 40 mil, faltou 85. Então pede força aí para os colorados, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Bom, vamos lá. A direção do Internacional fez anúncios ontem de mudanças. Bom, primeira coisa fundamental, que chega tarde, que é a tentativa, aquela situação, agora todos os jogos alguém da direção vai falar com a imprensa, vai falar após o jogo. Bom, é uma tentativa de aproximação da direção com a torcida, e eu venho falando há algum tempo que a direção perdeu totalmente a credibilidade junto à torcida, e agora estão tentando um meio de reaproximar com a torcida desta forma. Pena que é tarde que estão fazendo isso, só quando estão mal. Essa aproximação deveria ter acontecido sempre. Sempre deveria ter esse diálogo torcida e direção. Mas não. Talvez a soberba não permitisse isso. Mas agora está sendo feito. Que bom! Antes tarde do que mais tarde. E que isso permaneça no que vem. Não só no desespero. Não só no desespero. O Inter é um clube do povo, é um clube que tem que ter uma ligação direta com o seu torcedor. A direção precisa entender, de uma vez por todas, que a imprensa não é inimiga, que a imprensa é a interlocutora da direção com a torcida, porque a forma que o Inter se comunica é muito ruim. Muito ruim. Então, estão falando dessa aproximação agora com a torcida. Mas isso, vamos lá, não sejam ingênuos, isso não é só a questão de estar beirando a zona do rebaixamento, isso tem outros interesses também. Quando o presidente Alessandro Barcelos fala vamos rever tudo no final do ano, a ideia é se manter na Série A, óbvio, por óbvio é isso, mas também a questão assim, ó, depois que passar esse sufoco, ninguém vai dar mais bola para o vice-futebol, para isso, para aquilo, e vamos manter todos ano que vem. Essa é a ideia do Inter. Podem tentar dizer que não, mas essa é a ideia do Inter, porque as informações que temos é que o Bisol será candidato a presidente do Internacional, indicado pelo Alessandro Barcelos. Então tu não demitiria o teu candidato? Tiraria o teu candidato do cargo no ano de eleição? A não ser que o Bisol diga não vou concorrer. Aí pode ser que mude. Mas eles não vão deixar de colocar um candidato na próxima eleição. E o nome forte nesse momento é o Bisol. O Bisol que está aparecendo mais publicamente, o Bisol que tem dado mais entrevistas, que tem... É esse o nome. E eu não vou julgar se é certo ou errado, não é meu papel. Então isso também é de um contexto que vamos aproximar do torcedor, mas ontem até acho que foi o Lédio que disse uma frase que eu gostei muito no final da entrevista coletiva do Bisol. E não porque o Bisol fez isso, mas pelo contexto geral, de acabar, vinha o diretor, agora todo mundo vai falar depois de jogos, blá, 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 blá. Começou a campanha eleitoral no Inter. Começou a campanha eleitoral um ano e pouquinho antes. Sim, tem um cunho eleitoral também, de se aproximar da torcida, deixar as coisas mais claras, para de novo tem aquela situação, vocês nunca tiveram tudo tão transparente. Não, nunca tivemos tudo transparente. É sempre difícil a comunicação com o Internacional. É sempre difícil a comunicação de um modo geral com o Internacional. Até a gente que cobre, a gente tem que ir atrás, saber onde que o hotel está ficando, que é isso, que é aquilo, porque o Inter tem uma dificuldade de comunicar-se, o básico. E eu sempre uso como exemplo o rival. O rival faz uma postagem sempre antes das viagens, dizendo que horas eu vou, que horas chego, qual hotel fica, que horas sai, que horas vai pro estádio, tudo. É tão simples isso. Mas o Inter não tem esse interesse, nunca teve esse interesse, em 5 anos a gente sugere isso, nunca mudou, não vai mudar agora. A gente viu uma postura também diferente, primeiro, e não é a de agora, vem acontecendo alguns jogos, essa postura quando algum dirigente fala um tom baixo. Foi no Maracanã contra o Fluminense, na eliminação contra o Fluminense já foi um tom baixo, a direção não se perde no tom. Ontem uma nova novidade, todos os repórteres sendo chamados pelo nome, também, na resposta, boa noite fulano. Também uma novidade. Isso faz parte de uma estratégia, obviamente, de estreitar a relação, não estou criticando.
Mas são coisas que a gente vem percebendo. Apenas um não. E aí está o erro do Bisol. Ele foi muito bem questionado pelo Thiago Stormovski, uma pergunta maravilhosa do Thiago. E para desdenhar essa pergunta maravilhosa, ele... Como é teu nome mesmo? Pô, gente. Pergunta forte. Pergunta mais forte. Eu teria feito o mesmo estilo de pergunta também. Mas provavelmente não perguntariam o meu nome no final. Perguntaram pro Thiago para tentar, né? Quem é tu mesmo? Errado, tá? E eu quero te trazer a pergunta do Thiago Stormovski e eu quero te trazer a resposta do Bisol. Ele quase perde o tom na sua resposta. Uma pergunta extremamente inteligente. Vai lá, Thiago. Stormovski, canal do Baldaço. Essa é a sua primeira manifestação desde da sua publicação nas redes sociais, em que você ressaltou, inclusive no último final de semana, a questão da autocrítica e novamente fala a respeito disso. Pegando alguns momentos chaves da temporada, o Inter, quando começa a nem flertar com brigar por algo no campeonato, vocês, diretoria, falavam a respeito de estar vivos nas Copas. Isso acabou. Quando o Inter não estava mais vivo nas Copas, eliminado, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista em que uma das primeiras manifestações ele falou da diferença financeira para o Flamengo após a eliminação para o próprio Flamengo. Hoje, mais uma vez, o Inter batendo na porta da zona de rebaixamento, a sua primeira manifestação vem atrelado à arbitragem. Você um dia falou a respeito conversando com um de nossos colegas, que ele, como torcedor, o que gostaria de ouvir. O torcedor, José Olavo Bisol, gostaria de ouvir essas, entenda não de forma pejorativa, terceirizações e não uma resposta e uma autocrítica mais sincera no microfone e não interna? Como é que é o teu nome mesmo? Thiago. Thiago, acho que tu não escutou a minha entrevista aqui, porque eu falei em todo momento, inclusive respondendo o Lucas aqui, da autocrítica, das avaliações, dos erros, e tu dizer que eu terceirizei, então tu não ouviu, eu vou te dizer, não os erros, eu vou te dizer que em um momento oportuno se faz uma avaliação e não é neste momento. Não é neste momento porque nós hoje estamos pedindo união de todos, porque é este o grupo que temos. Então, acho que tu não ouviu. Tá? Mas vou te... E outra situação, a questão da arbitragem foi uma das questões que eu coloquei, e que é importante, e é consenso de vocês, de nós, inclusive do nosso adversário de hoje. E está repercutindo aí, inclusive, nos canais. Então, não podia deixar de falar sobre isso, mas dei muito pouca luz sobre isso. Então, aqui, em momento algum, a gente está terceirizando responsabilidades. Ao contrário. E aí, quando eu faço a minha manifestação lá nas minhas redes sociais, obviamente, é um raciocínio coletivo daquilo que a gente fala, a gente também aqui vive de sangue. Aqui a gente sente também. Aqui, enquanto José Olavo Bisol, torcedor, sofre em casa, não dorme em casa, acorda cedo para vir aqui para o departamento para tentar resolver os problemas. Se efetivamente não dá certo, a crítica tem que vir, isso é a democracia do clube e faz parte do processo, eu sei reconhecer isso. Agora, de outro ponto, também vocês precisam reconhecer, e digo em ti especificamente, que nós nunca deixamos de vir aqui tratar os assuntos de forma transparente com o torcedor, ou algumas vezes até dizendo que a gente se esconde desses processos. Ao contrário, nós vamos estar aqui com mais firmeza, com mais transparência possível, para que a gente tenha esse contato com o torcedor direto, porque é isso que necessita neste momento, demonstrar que todos nós sabemos da nossa responsabilidade, do momento que a gente está vivendo, mas não é momento de caça às bruxas, não é momento de crítica pesada com relação a A, B ou C. O que nós queremos aqui hoje é que a união de todos possa repercutir para a gente sair desse momento. A avaliação no final do ano, terminado o campeonato, aí a gente faz a avaliação, todos terão o direito de fazer isso e nós teremos também a possibilidade de se manifestar com vocês. Tá aí. Foi o que eu falei para vocês. O Inter, me parece também que o Inter sempre tenta terceirizar a culpa nunca é da gestão. É complicado, mas temos um jogo importante terça-feira, quarta-feira, e independente de falar ou não o diretor, o Inter tem que ir em campo e ganhar. Eu gostei da modificação do Tabata, mas também tá estranha essa saída do Carboneiro. O Carboneiro que era a solução até esses dias do nada sai. Logo na semana que o Internacional é cobrado por uma dívida de irrisórios $250 mil. E eles vão falar, Jair, irrisório, isso dá mais de R$1 milhão. Para um clube de futebol isso não é nada.
Eu não quero pensar que isso está acontecendo para não comprar o Carboneiro. E vou te dizer mais. E quando eu sempre falo, rezem pelo Inter, rezem muito, porque ano que vem vai ser pior que esse. O Inter não tem dinheiro para contratar. Eu quero ver como é que vão sair na janela de final de ano. Mas isso eu vou ver mais adiante, não vamos se adiantar. Valeu! Tamo junto, te inscreve no canal, deixa o like, eu tô me recuperando, em seguida eu tô de volta diariamente em toda a programação. Até mais! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?